Bom dia, que a paz de Jesus seja alcançada por todos nós nesta manhã. Dando continuidade aos nossos estudos do livro Caminho, Verdade e Vida, psicografia do Francisco Cândido Xavier, nosso querido, Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel, hoje nós vamos estudar o capítulo 130 e o tema é tristeza. Tristeza é um tema bem profundo, Porque quem de nós nunca sentimos tristeza, Tristeza é uma das emoções básicas da existência humana. Qualquer pessoa com saúde mental saudável, ela vai sentir tristeza em alguns momentos na vida. É impossível não sentir tristeza no mundo de provas e expiações, em que estamos. E Emmanuel vai nos levar a refletir sobre essa tristeza, como lidar com ela em nossa vida a partir do Evangelho de Jesus e da doutrina espírita. Se a gente conseguir lidar com essa tristeza a partir do Evangelho de Jesus, com que aquilo que aprendemos com os seus ensinamentos, essa tristeza bem vivida torna um caminho para a alegria e para uma felicidade mais profunda. E Emmanuel traz para nós, neste capítulo, um versículo que é a segunda epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 7, versículo 10, em que Paulo diz assim: porque a tristeza, segundo Deus, opera arrependimento para a salvação, o qual não traz pesar, mas a tristeza do mundo gera a morte. Muito interessante essa fala de Paulo, Porque o que será que ele quer dizer com tristeza segundo o mundo, que gera arrependimento para a salvação? E tristeza segundo o mundo, que gera a morte? Basicamente, ele diz que precisa entender, que existe dois tipos de relação com a tristeza, Então ele diz que existe dois tipos de relação. Uma delas, a gente precisa entender o que é essa tristeza segundo Deus, o que ela opera em nossa vida e o que ela produz na nossa alma. Por outro lado, temos a tristeza segundo o mundo, se referindo ao que é efêmero, ao que é transitório, ilusório e ao que é material. Essa tristeza segundo o mundo gera morte, mas a morte espiritual, não a morte física, que representa estagnação e cristalização. Porque a vida na criação é movimento, é progresso, é felicidade. Morte será então estagnação, egoísmo e revolta. E Emmanuel inicia o texto com a seguinte reflexão: conforme observamos na advertência de Paulo, há uma tristeza segundo Deus e outra segundo a terra, ou seja, o mundo, Então, Paulo define para nós aqui dois tipos de tristeza: a tristeza segundo Deus e a tristeza segundo a terra. E para nós que estamos buscando seguir o Evangelho de Jesus, que estamos buscando o crescimento espiritual, cabe a cada um de nós refletir quais têm sido nossas tristezas. De que tipo são as nossas tristezas? Esse é um profundo instrumento de autoconhecimento, porque dependendo do tipo mais comum de nossas tristezas, a gente consegue identificar se estamos muito presos, estagnados no campo dos sentimentos, no campo do progresso espiritual, no modo de vida
marcado por sofrimentos, angústias e aflições desnecessárias. Por outro lado, se eu identificar outro tipo de tristeza, a tristeza segundo Deus, eu vou ver que dali a gente pode extrair muitos instrumentos de crescimento e de amadurecimento, né? E aí eu vou conseguir converter essas experiências na vida, na caminhada, em degraus de ascensão. E Emmanuel prossegue dizendo: a primeira soluciona problemas atinentes à vida verdadeira. A segunda é o caminho para a morte, como símbolo de estagnação nos desvios dos sentimentos. Então é o que a gente já falou aqui, né? Aqui Emmanuel também faz uma definição no sentido espiritual de cada um desses dois tipos de tristeza. A primeira que ele fala, a primeira soluciona problemas atinentes à vida verdadeira. A primeira é a vida relativa à vida verdadeira. Sentimentos relativos à vida verdadeira. E qual é a vida verdadeira? É a vida do Espírito, né? É do Espírito que somos, né? Então, a primeira tristeza, segundo Deus, gera o quê? Algo positivo, porque se é de Deus é algo bom, né? E gera progresso, gera uma introspecção, solucionando problemas do espírito. E a tristeza que nos leva a repensar caminhos, né? Arrependermos de determinadas posturas, condutas e escolhas, né? Mudando o nosso comportamento e encaminhando-nos para a salvação, que é construído aí ao longo dos séculos, né? Ao longo de várias reencarnações. É o nosso progredir espiritual. Então, a tristeza segundo Deus gera no espírito uma reflexão sobre si mesmo, produzindo arrependimento que gera progresso, que gera transformação. É um arrependimento que logo se suaviza pela esperança. Não é aquele que acaba se tornando aquele remorso, né? Em que o indivíduo fica cultivando aquela mágoa, aquela culpa, né? Que o mantém estagnado, abatido, desalentado. Não. Ele logo consegue, devido a essa experiência de uma tristeza, de uma decepção, de uma desilusão, ele consegue transformar esse arrependimento em movimento. E com isso ele se liberta do peso da culpa e do desânimo e opera o arrependimento para a salvação, como diz Paulo, né? E aí ele prossegue. Já a segunda tristeza, segundo o mundo, é aquela que está fortemente ligada aos desejos materiais, às ilusões e à transitoriedade. E ela gera morte, porque ela vai nos levar, muitas vezes, à rebeldia, à revolta, à raiva, né? Ressentimentos também, desequilíbrios, né? Podendo nos levar à morte espiritual, onde o espírito fica aí preso, estagnado, a pensamentos negativos, como a raiva, o ódio, a vingança, né? Perdendo a sua capacidade de fluir e crescer. E se o indivíduo se manter nessa condição por muito tempo, pode inclusive culminar numa enfermidade, né? E vai gerar aí uma morte física, né? Mas antes de mais nada, estamos falando aqui da morte espiritual. E Emmanuel prossegue. Muita gente considera virtudes a lamentação incessante e o tédio continuado. Então, muita gente vive reclamando. Onde estiver é só lamentação, lamúrias.
no trabalho e até no centro espírita. E são tantas reclamações e revoltas que acaba virando um hábito essa postura. Assim como um tédio continuado, né? Está sempre desanimado, reclamando de tudo, né? E o indivíduo não consegue sair desse estado de desânimo. E quando cai nesse estado é tão ruim, tudo é ruim. Tudo é dificuldade. E ele nunca encontra alegria, nem propósito, né? Nas coisas. E isso vai se propagando por todos os campos da vida. Na relação conjugal, no trabalho profissional. Acaba contagiando até todo o ambiente, né, do trabalho. E então isso é muito grave, muito grave. E muitos corações estão nesse estado, felizmente. E o mais preocupante é que muitas pessoas consideram isso virtude. Essa é a tristeza segundo o mundo que gera a morte. E Emmanuel continua dizendo, encontramos os tristes pela ausência de dinheiro adequado aos excessos. Então são aquelas pessoas que reclamam por não ter dinheiro suficiente para os excessos. Esses indivíduos estão mergulhados na ilusão, né? Essa é uma tristeza também que pode gerar a morte. E ele diz mais, vemos os torturados que se lastimam pela impossibilidade de praticar o mal. Então esse indivíduo fica triste porque ele não consegue prejudicar alguém, de aplicar um golpe, de passar uma rasteira em alguém, de prejudicar assim de alguma maneira, criando uma calúnia, uma maledicência. E aí ele se entristece por não conseguir entristecer outras vidas. E o indivíduo aí não percebe a insensatez dessa tristeza. Porque ele está assim preso, né, no sentimento assim de morto, na ilusão, no interesse mesquinho, no egoísmo e no orgulho. Aí o Emmanuel continua. Ouvimos os viciados na queixa doentia, incapazes do prazer de servir sem aguilhões. Então é aquela pessoa que é incapaz de ir ao trabalho e servir sem ficar reclamando. Ele vai porque tem os aguilhões da necessidade. Então ele vai ao trabalho porque ele precisa comer, tem que trabalhar para comprar comida, né? Então ele vai por necessidade. Ou, se ele não for no centro espírita, ele fica na dúvida quanto ao seu futuro depois da morte, né? Porque ele quer garantir aí o seu estado do lado de lá. E vai sem vontade, vai forçado, né? Não tem aquela alegria que é a maior retribuição do que a gratidão do reconhecimento qualquer no mundo. Porque a maior alegria de servir é o próprio servir. E esse indivíduo desconhece isso. E então ele vai porque ele é obrigado. Porque ainda não houve aquela necessidade, aquela necessária transformação íntima, né? E então ele precisa ver o que ele precisa ajustar, né? E Emmanuel conclui. Essa é a tristeza do mundo que prende o espírito à teia de reencarnações corretivas e perigosas. Então tudo isso leva a pessoa a essa teia de reencarnações corretivas e perigosas. Então essa tristeza segundo o mundo que gera a morte, o espírito está muito apegado às paixões materiais, onde o espírito precisa reencarnar com mais frequência, com muita frequência. Então ele precisa morrer mais vezes para encarnar mais vezes, né? Até sair desse círculo vicioso
de reencarnações corretivas e perigosas, para que ele possa ir se depurando, se purificando, até que o espírito desperte e ele passe a agir com mais consciência e passe realmente a renovar-se, mudando o caminho dos seus destinos. Então essa tristeza segundo o mundo nos envolve nessa teia de reencarnações corretivas e perigosas dos efeitos mais enérgicos na lei de causa e efeito. Por outro lado, a tristeza que leva à melhoria, ao aperfeiçoamento, é aquela que nos faz crescer e progredir, na medida em que vão passando os séculos. E a gente precisa cada vez menos morrer, porque cada vez menos precisamos encarnar, tornando assim as nossas encarnações mais espaçosas, né? E Emmanuel prossegue: raros homens se tocam da tristeza segundo Deus. Então são raros, né, os homens dispostos a se melhorar, deixando de lado as tristezas causadas pelo orgulho ferido e pelo amor próprio ferido, em que as tristezas vão se tornando o reconhecimento das suas falhas, como o orgulho, a vaidade, o egoísmo, né? Surge também aquelas tristezas decorrentes da ingratidão que sofremos, quando agimos com sinceridade e não somos compreendidos. A ingratidão de corações, às vezes até queridos, né? Isso dói e gera-se uma tristeza que nos faz admitir que ainda estamos longe de alcançar a maturidade espiritual. Longe daqueles que não se entristecem mais com a ingratidão. Ainda estamos longe. Mas, se eu utilizo essa ingratidão como instrumento de depuração interior para purificar o meu amor, ser menos exigente, então essa tristeza se torna uma tristeza segundo Deus, né? Que nos ajuda a evoluir e nos aproximar aí de uma compreensão mais profunda de nós mesmos. É a tristeza que surge do reconhecimento das nossas imperfeições. E pode se tornar uma tristeza segundo Deus se eu souber lutar o meu bom combate e me manter firme no propósito de me ajustar. Reconhecer o velho homem e aceitar como sou ainda, mas trabalhar incessantemente para ser melhor, né? Então essa tristeza gera reflexão, gera introspecção e autoconhecimento. E se eu manter nesse processo, vou me aperfeiçoando e melhorando no progresso espiritual. E as lágrimas que derramo nesse processo são benditas. Essas lágrimas não são os da revolta, da raiva ou do ódio, que operam a morte e a cristalização do sentimento. São lágrimas curadoras, purificadoras, que nos desidratam, como dizia Chico Xavier, pelo suor das lágrimas, nos permitindo crescer e evoluir. E aí ele diz: muitos poucos contemplam a si próprios, considerando a extensão das falhas que lhes dizem respeito em marcha para a restauração da vida no presente e no porvir. Então, muitos poucos são capazes de olhar para si mesmos e reconhecer a extensão das suas falhas, não estando dispostos a esse combate consigo mesmos. As pessoas sempre procuram olhar os defeitos dos outros, né? Nós temos que olhar para dentro de nós,
para as nossas falhas, reconhecer os nossos erros. É preciso analisar a extensão dessas falhas para que a gente opere o arrependimento para a salvação e reconhecer a necessidade de mudança, como está lá no versículo, né? Arrependimento para a salvação, como disse Paulo. É a restauração de nós mesmos, do nosso sentir, do nosso pensar, que estava desalinhado em relação à lei divina, que estava distanciado do sentido do Evangelho de Jesus. É a mudança positiva nos hábitos, na postura, que vão impactar no futuro, na colheita que estamos semeando. Entender que quando não podemos mudar a situação, temos o desafio de mudar a nós mesmos. E aí Emmanuel finaliza dizendo: quem avança por esse caminho redentor, se chora, jamais atinge o plano do soluço enfermiço e da inutilidade, porque sabe reajustar-se, valendo-se do tempo, a golpes benditos de esforço para as novas edificações do destino. Então, quem consegue seguir esse caminho redentor, se chora, nunca será aquele soluço adoecido de quem só fica se lamentando e reclamando, e parado aí, né? Sem movimentar-se. São as lágrimas que se farão vida, que se farão recomeço. É aquele choro que traz alívio para a alma, para que o indivíduo se reerga e reconstrua seu destino com esforço e vontade. É a tristeza que edifica e transforma. É a tristeza segundo Deus. Então, que a gente possa refletir sobre essa lição, nessa tristeza segundo Deus, que acaba se tornando alegria e que acaba se tornando o caminho para uma felicidade mais profunda, em vez de nos deixar levar pela tristeza segundo o mundo, que pode nos aprisionar e impedir o nosso crescimento. Aqui termino agradecendo a todos pela atenção, um ótimo domingo e uma semana abençoada na paz de Jesus.